Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nós teremos uma videoaula de matemática e hoje iniciaremos o livro volume 3, certo? Então vocês podem abrir na página 3, que é a apresentação do conteúdo, certo? Capítulo 7, números decimais, tempo e decomposições. Então, neste capítulo nós vamos trabalhar exatamente isso, ó. Neste capítulo, você vai ler a história do sorvete e aprender mais sobre números com vírgula. Vai conhecer intervalos de tempo bem pequenos e descobrir modos de compor e decompor os números. Então, neste capítulo, nós vamos trabalhar isso: os números decimais, o tempo e as decomposições, certo? Página 4, pessoal. Mais números com vírgula. A história do sorvete começa na China, há provavelmente 4.000 anos. Naquela época, as pessoas faziam uma sobremesa à base de leite e arroz, que era enterrada na neve para congelar. Fora do inverno, conservavam a neve por vários meses, em câmaras subterrâneas, já que naquele tempo não existiam geladeiras e congeladores. O navegador italiano Marco Polo, em sua viagem à China em 1271, conheceu seus cremes de frutas congelados e levou as receitas para a Itália. Somente 3 séculos depois, essas receitas chegaram à corte francesa. Em Paris, na França, foi aberta a primeira sorveteria da história, 100 anos depois da chegada do sorvete ao país. No Brasil, o sorvete chegou primeiro ao Rio de Janeiro, em 1834. Um navio trouxe à cidade um carregamento de 200 toneladas de gelo que foram armazenados em depósitos subterrâneos. E para que tanto gelo? Para fazer sorvete, é claro. Depois da invenção da geladeira e dos congeladores entre o final do século XIX e o início do século XX, o sorvete passou a ser fabricado e apreciado no mundo todo. As casquinhas ou sorvetes de bola e os picolés de vários sabores são atualmente os tipos de sorvete mais populares do Brasil. Então aqui, pessoal, tá falando um pouquinho sobre a história do sorvete, né? Como surgiu o sorvete, né? E aí, temos o diga aí. Então, ó, tá assim, ó. Diga aí, você gosta de sorvete? Sim ou não? Tem uma resposta pessoal, né? Mas eu acredito que todos gostem de sorvete, certo? Quanto custa uma casquinha com uma bola de sorvete na sua cidade? Escreva o preço no quadro ao lado. Então aí vocês vão, mais ou menos, vocês sabem quanto custa uma casquinha com uma bola, né? Então vocês vão colocar aí mais ou menos o valor de quanto custa essa casquinha, tá? Então vocês vão colocar a quantidade dos reais e dos centavos, certo? Com base no texto que nós acabamos de ler sobre a história do sorvete, vocês vão responder os exercícios da página 5, certo? O primeiro exercício, que vocês vão ter que associar a informação de uma coluna com a outra coluna, e o lápis na mão, que vocês vão ter que colocar o valor em reais ou euro, né? Ou peso, do sorvete de cada uma dessas crianças, certo? Então façam, que daqui a pouco eu volto para corrigirmos juntos. Combinado? Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos então para a correção? Então vamos lá. Página 5. Lendo o texto da página anterior e pensando que o século X vai do ano 901 ao ano 1000, associe a informação da primeira coluna com o período da segunda coluna. Então aí, o surgimento do sorvete. Então, nós podemos ver que ali, ó, o sorvete, a história do sorvete começa há 4.000 anos atrás, né? Então, acontece
antes do século X, certo? 2. Marco Polo conhece o sorvete na China. Então, quando ele conheceu, né, em sua viagem, ele conheceu os cremes de fruta, né? Isso foi em 1271. Lembra que eu expliquei aquela regrinha? Como que a gente sabe o século? Então, por exemplo, 1271. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar os dois números, né? Os dois últimos números. Então, vai ficar 1271. Então, nós vamos cortar o 71 e sobrou 12. Só que nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar o 12 mais 1. Então, 12 mais 1 é igual a 13. Então, nós sabemos que Marco Polo conhece o sorvete da China no século 13, certo? 3. O sorvete chega à França. Então, o sorvete, ele chegou na França 100 anos, né? Isso, peraí. O sorvete chega à França, isso, em 1571. Então, em 1571, 3 séculos depois, né? Porque em 1571, pessoal, aqui ó, conheceu o creme de frutas congelado e levou as receitas para a Itália. Somente 3 séculos depois, essa receita chegou à corte francesa. Então, em 1271 foi quando Marco Polo conheceu o sorvete. 3 séculos depois, o sorvete chegou à França. Então, 3 séculos são 300 anos, certo? Então, aí, 1271 mais 300 anos é igual a 1571. Nós vamos fazer a mesma regrinha. Corta os dois números de trás, 71. Pega o 15, soma com mais 1. 15 mais 1, nós sabemos que o sorvete chegou à França no século XVI, certo? A inauguração da primeira sorveteria da história. Então, ó, em Paris, na França, foi aberta a primeira sorveteria da história, em 100 anos depois da chegada do sorvete. Então, nós vamos colocar 1571, que foi a chegada do sorvete, mais um século, que são 100 anos. 1571 mais 100, 1671. A gente vai fazer a mesma regrinha. 1671, corta o 71, pega o 16, soma com mais 1. Então, nós sabemos que a inauguração da primeira sorveteria foi no século 17, certo? E, no fim, o sorvete chega ao Brasil. O sorvete chegou ao Brasil em 1834. Vamos utilizar aquela regrinha. 1834, corta o 34, pega o 18, soma com mais 1. 18 mais 1, nós sabemos que chegou no século 19, certo? Lápis na mão. 1. Estas crianças moram em diferentes lugares do mundo e estão tomando o mesmo tipo de sorvete, casquinha mista de chocolate e morango. Então, a primeira menininha está falando assim: eu sou brasileira, paguei R$ 3,20 por esta casquinha. Aí a próxima: sou australiana, esta casquinha custou $1,35. Sou do México. Esta casquinha custou 8 pesos e 40 centavos. Moro na França. Paguei 80 centavos de euro por este sorvete. E o último, eu sou peruano. E o meu sorvete custou 2 novos sóis e 90 centavos. Então aí, na letra A, tá falando assim. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Escreva os preços nos quadros correspondentes às moedas de cada país. Então, a primeira. Quanto custou a casquinha? R$ 3,20. Então, vocês teriam que colocar o 3,20 centavos, certo? Aí, nós temos o euro. O euro é o do menininho aqui, ó, do ruivinho, né?
centavos na verdade, 80 centavos de euro, né? Então, ele colocou 0,80, certo? O último aqui, ó, 2 novos sóis e 90 centavos. Novo sol, 2,90 centavos, certo? O peso é a do México aqui, né? Então, ó, custou 8 pesos e 40 centavos. Então, 8,40 centavos, certo? E a loirinha aqui, australiana, né? 1 dólar e 35 centavos. 1,35, certo? Bom, pessoal, vamos finalizar então a nossa aula por aqui, tá? Na nossa próxima aula online, nós daremos continuidade no conteúdo. Então, é por isso que eu não vou fazer a pergunta nesse último pedacinho. Eu vou parar nesse exercício da letra A, porque depois eu vou ler com vocês novamente, fazer essa pergunta, mas nós vamos dar continuidade no conteúdo. Certo, turma? Então, até a nossa próxima aula online. Um beijo. Tchau, pessoal!